As dores de Maria frutificaram em tesouros de graça, em igual número, preciosidade de querer sofrer no lugar de Jesus, impedindo a lei do divórcio naquele tempo. Jesus fez o prodígio de encadear a vontade deles e confundi-los. 24 de fevereiro de 1902. Encontrando-me no meu estado habitual, veio a rainha-mãe e disse-me: Minha filha, as minhas dores, como dizem os profetas, foram um mar de sofrimentos e no céu transformaram-se em um mar de glória. Cada uma das minhas dores frutificou em outros tantos tesouros de graça. E assim como na terra me chamam estrela do mar, que guia com segurança ao porto, no céu me chamam estrela de luz para todos os bem-aventurados, de modo que são recriados por essa luz que os meus sofrimentos produziram em mim. Nesse momento veio o meu adorável Jesus e disse-me: Minha dileta, não há nada que me seja mais caro e agradável do que um coração justo e que me ama, e ao ver-me sofrer, pede para sofrer aquilo que eu sofro. Isso me prende de tal forma e exerce tanta força sobre o meu coração, que como recompensa dou-me inteiramente a ele. Concedo-lhe as maiores graças e tudo o que deseja. E se não o faço, tendo-me doado, sinto que em tudo o que não lhe concedo, cometo tantos furtos contra ele, ou seja, contraio tantos débitos com ele. Depois transportou-me para fora de mim mesma e Jesus acrescentou: Minha filha, há ofensas que superam de longe os próprios sofrimentos que suportei na minha paixão. Hoje recebi várias delas, e se não as derramasse em parte, a minha justiça me obrigaria a enviar severos flagelos sobre a terra. Por isso, deixa-me derramá-las em ti. Depois de ele ter derramado, não sei como, ao ouvi-lo falar dessas ofensas, eu lhe disse: Senhor, essa lei do divórcio do que falam, é verdade que não a confirmarão? E ele: Por ora, é certo que, daqui a 5, 10 ou 20 anos, seja que eu te suspenda como vítima ou te chame para o céu. Eles poderão fazê-lo, mas, por enquanto, realizei o prodígio de encadear a vontade deles e de confundi-los. Porém, se soubesses a fúria que possuem os demônios e aqueles que desejam essa lei, certos de que a obteriam, é tamanha que, se pudessem, destruiriam qualquer autoridade e espalhariam massacres por toda a parte. Portanto, para mitigar essa fúria e impedir, ao menos em parte, esses massacres, queres expor-te um pouco ao furor deles? E eu: sim, contanto que tu venhas comigo. E assim fomos a um lugar onde estavam os demônios e pessoas que pareciam furiosas, enraivecidas e enlouquecidas. Assim que me viram, correram sobre mim, como tantos lobos. Uns me batiam, outros dilaceravam minha carne. Teriam querido destruir-me, mas não tinham poder. No entanto, apesar de ter sofrido muito, eu não os temia, porque tinha Jesus comigo. Depois disso, encontrei-me em mim mesma, como que cheia de várias dores. Seja sempre bendito, Senhor. Quem se alimenta de fé readquire a natureza perfeita, como saiu das mãos de Deus. 2 de março de 1902. Esta manhã, eu me sentia muito preocupada, como se o Senhor quisesse novamente privar-me de sua presença e, portanto, tirar meus sofrimentos. Além disso, sentia também um pouco de desconfiança. Então, depois de muito esperar, quando finalmente veio, ele disse-me: Minha filha, quem se nutre de fé adquire vida divina, e ao adquiri-la, destrói a vida humana, isto é, elimina em si os germes produzidos pela culpa original.
e adquirindo a natureza perfeita, tal como saiu de minhas mãos, semelhante a mim. Com isso, supera em nobreza a própria natureza angélica. Dito isto, desapareceu. Necessidade dos castigos. A primeira coisa é a resignação à divina vontade. 3 de março de 1902. Encontrando-me em meu estado habitual, meu adorável Jesus não vinha, e eu me sentia morrer por sua ausência. Então, perto da última hora, movido por compaixão, ele veio e, beijando-me, disse: minha filha, é necessário que por vezes eu não venha. Caso contrário, como daria vazão à minha justiça? E os homens, ao verem que eu não os castigo, não fariam outra coisa senão tornarem-se ainda mais presunçosos. Por isso, são necessárias as guerras e os massacres. O início e o meio serão dolorosos, mas o final será jubilíssimo. Além disso, sabes bem que a primeira coisa é a resignação à minha vontade. Aquele que possui autoridade deve resplandecer pelo espírito de desinteresse e pela justiça. Nesta manhã, encontrei-me fora de mim mesma e, após buscar meu adorável Jesus, achei-o. Para minha surpresa, vi que ele tinha cravados sob as plantas dos pés muitos espinhos, que lhe causavam dor intensa e impediam-no de caminhar. Todo aflito, lançou-se em meus braços, como se quisesse encontrar repouso e desejasse que eu lhe retirasse aqueles espinhos. Eu o estreitei contra mim e lhe disse: doce amor meu, se tivesses vindo nos dias passados, não terias tantos espinhos cravados, no máximo alguns poucos, que eu teria retirado. Vê o que causastes por não teres vindo. Enquanto dizia isso, ia tirando todos aqueles espinhos. Dos pés do bendito Jesus brotava sangue. Enquanto ele sofria com a dor intensa, após esse momento, como se estivesse revigorado, ele quis falar e disse-me: minha filha, quanta corrupção há entre os povos e que caminhos tortuosos percorrem. Contudo, nisso pesou o mau exemplo dos líderes, em quem detém qualquer mínima autoridade. O espírito de desinteresse deve ser como uma luz, capaz de distingui-lo como verdadeiro chefe, e a justiça, por ele exercida, deve resplandecer como um fulgor, iluminando os olhos dos que o observam, de modo que ninguém se desvie de seus exemplos. Dito essas palavras, desapareceu. O homem despojou Deus de seus direitos. Isso leva à destruição do próprio homem e a todos os males. 6 de março de 1902. Nesta manhã, meu adorável Jesus, ao vir, mostrou-se completamente nu, como se buscasse cobrir-se em meu interior, e disse-me: minha filha, despojaram-me de todo principado, de todo governo, de toda soberania, e para recuperar esses meus direitos sobre as criaturas, é necessário que eu as despoje e quase as reduza à destruição. Assim, compreenderão que onde Deus não é o princípio, o regime e o soberano, tudo conduz à própria ruína e, consequentemente, à origem de todos os males. A alma, quando na presença de Deus, adquire e reflete os modos do agir de Deus. Tudo o que realiza em seu íntimo é infundido por Jesus, que age juntamente com ela, encontrando-me em meu estado habitual. Assim que vi o meu amado Jesus, ele disse-me: minha filha, quando atraio a alma à minha presença, ela obtém este benefício, adquire em si mesma e reflete os modos do agir divino.
de tal forma que ao lidar com as criaturas, estas percebem a força do agir divino que essa alma traz em si. Depois disso, senti um temor, isto é, de que as coisas que realizo em meu interior talvez não fossem aceitáveis ao nosso Senhor. E ele então acrescentou: por que temes, se tua vida está enxertada na minha? Além disso, tudo o que fazes em teu interior foi infundido por mim, e muitas vezes eu mesmo o faço contigo, sugerindo-te como fazê-lo e de que maneira me seria agradável. Outras vezes chamei os anjos e unidos, eles fizeram junto contigo o que realizavas em teu interior. Isso demonstra que me agrada o que fazes e que fui eu mesmo quem te ensinou. Por isso, continua e não temas. Assim permaneci tranquilizada. A dor de amor que Luísa sofre é mais terrível do que o próprio inferno. 10 de março de 1902. Encontrando-me em meu estado habitual, sentia-me fora de mim mesma. Procurava meu adorável Jesus e não o encontrava. Repetia minhas buscas, chorando, mas tudo em vão, sem saber mais o que fazer. Meu pobre coração agonizava, absorvendo uma dor tão aguda que não sei explicá-la. Só posso dizer que não compreendo como permaneci viva enquanto estava nesta dolorosa situação, sempre buscando, incapaz de abster-me por um momento de novas buscas. Finalmente encontrei-o e lhe disse: como, Senhor, fazes tão cruel comigo? Vê um pouco tu mesmo se são penas que eu possa tolerar. E completamente exausta, abandonei-me em seus braços. Jesus, compadecendo-se de mim e olhando-me, disse: minha filha amada, tens razão. Acalma-te, pois estou contigo e não te deixarei. Pobre filha, como sofres! A pena do amor é mais terrível que o inferno. O que mais tiraniza o inferno? O amor contrariado, o amor odiado. E o que pode tiranizar uma alma mais do que o próprio inferno? O amor correspondido. Se soubesses quanto eu sofro ao ver-te, por minha causa, tiranizada por esse amor, para não me fazeres sofrer tanto, deverias estar mais tranquila quando te privo da minha presença. Imagina, se eu tanto sofro ao ver sofrer quem não me ama e me ofende, quanto mais sofrerei ao ver sofrer quem me ama. Então eu, ao ouvir isso, toda comovida, disse: Senhor, diz-me ao menos se queres que eu me esforce para sair deste estado sem esperar o confessor, quando não vens? E ele acrescentou: Não, não quero que saias deste estado antes que o confessor venha. Deixa todo o temor, eu me coloco em teu interior, segurando tuas mãos nas minhas, e ao contato das minhas mãos saberás que estou contigo. Assim, quando a ansiedade de querê-lo vem sobre mim, sinto minhas mãos serem apertadas pelas de Jesus, e ao sentir o contato divino, acalmo-me e digo: é verdade, Ele está comigo. Outras vezes, quando o desejo de vê-lo se torna mais intenso, sinto suas mãos apertarem as minhas com mais força, e ele me diz: Luísa, minha filha, estou aqui estou. Não me procures em outro lugar. E assim parece que fico mais tranquila. Ameaça de castigos, 12 de março de 1902. Continuando a ver o meu adorável Jesus do mesmo modo, ou seja, em meu interior, via-o, porém, de dentro de mim, mas de costas para o mundo, segurando um flagelo na mão, prestes a lançá-lo sobre as criaturas, e com isso parecia que ocorriam castigos nas colheitas e mortalidade entre
às pessoas. No ato de enviar aquele flagelo, ele pronunciou palavras de ameaça, das quais me recordo apenas: eu não queria, mas vós mesmos buscastes que eu vos exterminasse. Pois bem, eu vos exterminarei. Ao dizer isso, ele desapareceu. Outros castigos. Se Luísa sofre tanto com a privação de Jesus, é porque esteve em contato com ele por tanto tempo. Deve-se buscar apenas agradar a Deus. 16 de março de 1902. Ó, quanto custa fazê-lo vir um pouco! É um contínuo despedaçar do coração e o temor de que ele não venha mais. Ó Deus, que dor! Não sei como se vive, embora se viva morrendo. Então, por um breve momento, ele se mostrou em um estado compassivo. Com um braço mutilado e todo aflito, disse-me: minha filha, vê o que as criaturas me fazem? Como queres que eu não as castigue? Enquanto dizia isso, parecia que ele pegava uma cruz alta, cujos braços abrangiam de 6 a 7 cidades, e diversos castigos ocorriam. Ao ver isso, sofri muito, e ele, querendo distrair-me daquela dor, acrescentou: minha filha, sofres muito quando te privo da minha presença. Isso por necessidade deve te acontecer, porque, tendo estado por tanto tempo próxima, identificada e em contato com a divindade, usufruíste e a teu bel prazer de tudo o que é agradável na luz divina. E quanto mais alguém desfrutou dessa luz, tanto mais sente a sua privação e os incômodos, os aborrecimentos e as dores que as trevas trazem consigo. Depois repetiu: mas o essencial para cada um é que em cada pensamento, palavra e obra não se busque a própria comodidade, nem estima ou desejo de agradar os outros, mas apenas e unicamente a Deus. Lamento de Luísa por estar privada da presença de Jesus devido aos castigos. 18 de março de 1902. Nesta manhã, sentia-me inquieta pela ausência do meu adorável Jesus. E após ter recebido a comunhão, assim que ele entrou em meu coração, comecei a dizer muitos disparates. Meu doce bem, não é possível ficar tranquila quando não vens. Ao ver-me calma, abusas disso e nem te preocupas em vir. Portanto, é necessário agir como louca, caso contrário, não se consegue. Ele, ao ouvir-me, moveu-se em meu interior e mostrou-se sorrindo ao escutar os meus disparates e disse-me: então, queres que eu sofra? Porque sabes que ao ver-te inquieta, eu sofro mais, não tentando ficar tranquila. É o mesmo que quer fazer-me sofrer ainda mais. E eu, louca como estava, disse: melhor que sofras, porque do teu próprio sofrimento podes ter mais compaixão pelo meu sofrimento. E além disso, o sofrimento que te vem do pecado, esse sim é horrível, basta que não seja isso. E Jesus respondeu: mas se eu venho, tu me obrigas a não enviar castigos, embora eles sejam tão necessários. Então, deverias conformar-te a mim, desejando o que eu quero. Eu, lembrando-me do que tinha visto nos dias passados, disse: que castigos queres fazer as pessoas morrerem? Deixa-as morrer, uma hora ou outra precisarão vir a ti. É a sua verdadeira pátria, desde que as salvem. O que eu desejo é que as livres dos males contagiosos. O Senhor não me deu ouvidos e desapareceu. Quando voltou, mostrava-se sempre de costas para o mundo, e por mais que eu tentasse, não consegui fazê-lo olhar para mim. Quando tentei forçá-lo, ele disse-me: não me forces, ou me obrigarás a privar-me da minha presença. Fiquei então com remorso e sinto que cometi muitos erros.
Luísa, nos castigos, não podendo fazer outra coisa, vai ao meio das pessoas para ajudá-las. 19 de março de 1902. Persistindo o remorso, o Senhor, contudo, continuou a vir, querendo reparar o que havia feito no dia anterior. Disse-lhe: Senhor, vejamos o que as criaturas fazem. São tuas imagens. Não queres ter compaixão delas? E ele: Não quero isso, não quero ir. Por vontade própria se corromperam, e eu permitirei que aquilo que lhes serve de alimento lhes sirva de infecção. Queres ir para ajudar, confortar, fazer alguma coisa? Vai, mas eu não. Assim deixei meu dileto Jesus e eu fui ao meio das criaturas. Ajudei alguém a morrer bem. Depois percebi de onde vinha o ar infectado e fiz várias penitências para afastá-lo. Então voltei e o bendito Jesus continuou a se mostrar, mas em silêncio.